Falando sobre a situação do Líbano, né? É gravíssimo. A gente teve o fato dos brasileiros lá mortos, a quantidade de brasileiros que querem deixar o país. E a Mônica publicou na coluna dela de hoje notícias vindas do Itamaraty. O Itamaraty está avaliando que a evacuação do Líbano ainda não é necessária e quer evitar um clima de pânico. Isso chama a atenção de alguns. Queria que você contasse isso pra gente. Por que ainda não é hora de evacuar o Líbano, mesmo com a morte de brasileiros, Mônica? O Itamaraty diz que, por exemplo, nenhum outro país está preparando um plano de evacuação, como foi necessário em Gaza, porque em Gaza todo mundo viu rapidamente, percebeu que seria uma guerra de arrasar com Gaza, né? Como foi arrasada. Portanto, mas com o Líbano, até agora, eles dizem que estão muito atentos, mas não viram esse sinal ainda, né? E de que já estão sendo travados diálogos com os governos da Síria e do próprio Líbano para entender como isso seria feito, na necessidade disso ser feito. Eles falam que os libaneses estão conseguindo sair ainda, desculpe, que o aeroporto funciona, que os brasileiros que querem sair estão conseguindo sair pelas vias normais, inclusive os irmãos, né, desse adolescente, desse brasileiro de 15 anos que foi morto por Israel, num bombardeio de Israel, do Ali Kamal Abdallah, ele tinha 15 anos, e os irmãos conseguiram sair por conta própria do Líbano. Então, isso está sendo visto e estudado, mas ainda não existe como existiu em Israel e em Gaza, que imediatamente após o ataque e com o início dos bombardeios em Gaza, o Brasil mandou dezenas de aviões, né, fez dezenas de viagens com diversos aviões para resgatar, em primeiro lugar, os brasileiros que estavam em Israel, e como todo mundo estava querendo sair de Israel, tinha uma dificuldade grande, foi preciso organizar, e depois os brasileiros de Gaza, que foi uma negociação muito difícil, porque Israel controlou, bloqueou completamente as fronteiras de Gaza, ninguém entrava, ninguém saía sem Israel deixar, então precisou fazer uma negociação envolvendo Egito, Catar, que tinham que sair pelo Egito, enfim, toda aquela dificuldade que a gente acompanhou. Dessa vez, o Itamaraty acompanha, não está vendo, neste momento, uma necessidade de mandar dezenas de aviões, fazer dezenas de viagens para resgatar os brasileiros, e vai esperar um pouco ainda para ver se isso é necessário. Já está fazendo planejamentos caso isso seja necessário. Por enquanto, ainda não vê essa necessidade. Os brasileiros que querem sair estão conseguindo sair, né? E muitos também não sei se vão querer sair, né? Fabiola, falando de novo sobre essa diferença de Gaza e Líbano, do significado dessas regiões para o Brasil, em Gaza moravam 100 brasileiros, ou descendentes, e no Líbano moram 21 mil brasileiros, né? Será algo muito mais complexo se precisar ser feito, né? E precisa ver se esses 21 mil brasileiros vão querer deixar esse seu país. Eu conheço amigos, eu tenho amigos que trouxeram já mãe, já mandaram um médico mandou a mãe para o norte, os irmãos levaram ela para o norte, não querem sair do Líbano, querem tentar ver se essa guerra para. Uma outra empresária libanesa me contou que trouxe a mãe dela já. Então, as pessoas vendo atentamente como é que isso vai se desenvolver. Mas a comunidade libanesa em São Paulo, especialmente no Brasil, quer dizer, independentemente da condenação que fazem dos grupos terroristas, do Hezbollah, muito temerosos e muito críticos, né? Essas críticas verbalizadas aí pelo Michel Temer, muito críticos a Israel. Eu fico pensando só, né, nessa fala do Itamaraty, né, o Josias, passo até para você. Eles falando que não é hora ainda e que os brasileiros estão conseguindo deixar. Mas será que isso é acolhedor para quem está vivendo essa situação lá? Como é que você vê essa postura do Itamaraty, hein, Josias? É, há no meio diplomático a impressão de que seria apenas retórica, meio cenográfica, a ameaça de Israel de levar os seus tanques, as botas dos seus soldados para o território do Líbano. O Itamaraty cultiva essa tese segundo a qual isso não passa de ameaça de Israel. A gente está assistindo a uma escalada, não é? Primeiro, Israel explodiu walkie-talkies e equipamentos de comunicação que estavam ali com os militantes e até com os líderes do Hezbollah, né? E houve
morte de inocentes já nessa primeira fase, né? Na fase da explosão dos equipamentos eletrônicos. Depois começaram a bombardear mesmo. Mas existe essa pregação, essa tese segundo a qual a incursão por terra não interessaria, no limite, ao Netanyahu e à sua máquina de guerra, né? Daí essa pregação, olha, não é hora ainda, porque em Gaza, você se recorda, Fabiola, os brasileiros começaram a ser retirados quando a invasão por terra se materializou, né? Quando o exército israelense entrou na faixa de Gaza efetivamente e evoluiu da fase das bombas para a incursão terrestre efetiva, né? Imagina-se que isso não ocorrerá, pelo menos é essa a impressão do Itamaraty, no Líbano. Daí esse discurso. E o discurso é conveniente do ponto de vista material, porque, como realçou a Mônica Bergamo, seria uma operação muito mais custosa do ponto de vista financeiro, né? Então, você mobilizar uma frota para tirar mais de 20 mil brasileiros do Líbano, não se sabe se todos desejarão sair, né? Muitos talvez não desejem, mas não será uma operação tão simples quanto foi, e já foi bastante complicada, a retirada dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza, né? Então, o Itamaraty está fazendo essa administração à distância de um conflito que ainda a diplomacia brasileira imagina que não chegará às últimas consequências, entendidas como últimas consequências, essa incursão do exército israelense no território do Líbano, né? Agora, evidentemente, Fabíola, não dá para você ter nessa matéria dois pesos, duas medidas, né? Assim como o Brasil socorreu os brasileiros que estavam na faixa de Gaza, o governo não poderá se furtar, havendo a necessidade, não poderá se furtar de se mostrar também solidário com os brasileiros que estão lá no Líbano, né? Então, vamos ter que, de alguma maneira, socorrer, seja mandando aviões, seja pedindo para eventuais caronas, né, se a França for tirar franceses do Líbano e tal, se outros países que mantêm relações com o Brasil forem retirar os seus nacionais do território libanês, o Brasil pode pedir que, como aliás o Brasil ofereceu e concedeu carona para alguns vizinhos aqui, países vizinhos que desejavam retirar os seus nacionais da faixa de Gaza, o mesmo pode ocorrer agora. Então é uma combinação de coisas, o envio de aviões da FAB, a requisição de caronas, mas alguma coisa o Itamaraty vai ter que fazer se for necessário. Não dá para simplesmente cruzar os braços se houver uma evolução da crise também no Líbano. A gente tem a morte de 2 brasileiros até agora, né? Estava vendo as notícias, não sei se o Itamaraty acabou reconhecendo formalmente já essa segunda morte da jovem de 16 anos, a Mirna Nacera, a morte dela, foi a segunda brasileira que morreu, e isso traz ainda mais drama para essa situação, né, Thales? Dos brasileiros que estão lá. A gente até falava disso nessa semana, acho que foi no começo da semana, inclusive, você e o Josias, sobre o papel do governo brasileiro. Com essa notícia que a Mônica traz na coluna de hoje, que o Itamaraty está avaliando, mas diz que nesse momento ainda não é necessário. Você vê a necessidade, Otares, do governo agir com mais força e salvar esses brasileiros que estão lá? Tio da Mirna deu uma entrevista ao UOL ontem à noite, ao UOL News ontem à noite, e eu perguntei a ele se ele queria, se a família dele queria voltar. Ele disse que por enquanto não, nem a família da Mirna. O Itamaraty se move nesses casos por dois fatores. Um, a entrada por terra, como disse o Josias, e outro, os pedidos, a demanda que exista a ele. Ainda não existe essa demanda, como existiu fortemente em Gaza. Com a demanda em Gaza, você tem. O que o Itamaraty está fazendo? Ele está se preparando para uma eventualidade, mas ainda não existe a demanda lá no Líbano de, olha, estou querendo voltar para o Brasil. Até porque também os brasileiros que estão lá estão com essa esperança de que não ecloda uma guerra total entre o Líbano e Israel.
vai ficar nessa dúvida até o momento que haja alguma coisa, ou haja uma entrada por terra de Israel, ou haja bombardeios mais fortes de Israel contra o Líbano, ou o próprio Hezbollah ataque Israel, a guerra tome dimensões maiores. Mas, no momento, ainda não. Ainda não, nem por parte dos brasileiros que estão lá, tem uma demanda tão grande que se justifique. Bom, a gente falou sobre a delegação brasileira que se retirou durante a fala do Netanyahu, e aí até eu relembrei, Mônica, aqui, da postura da Janja, né, quando esteve lá, que quis ela publicou nas redes sociais dela, ela com um casaco que foi dado a ela de presente da Embaixada da Palestina no Brasil, com o tradicional bordado Tatriz, feito por mulheres palestinas. E ela diz: no dia de ouvir a voz do Brasil para o mundo e ter ainda mais orgulho do meu amor, vesti com muito carinho um casaco que ganhei da Embaixada Palestina. Mais de 40 mil pessoas já morreram desde o início dos conflitos na faixa de Gaza e outras milhares mutiladas, em sua maioria mulheres e crianças. Esse posicionamento da Janja também na ONU nessa guerra traz aí também o posicionamento um pouco do governo brasileiro, não, Mônica? Sim, sim, o governo brasileiro, a Janja sempre se manifestou de forma muito solidária, né, com as pessoas de Gaza. Então, isso mas ela fazer isso na ONU realmente é um peso maior e uma sinalização maior. Mas a posição do Lula é claríssima, né, Fabiola? O Lula já chegou a usar uma palavra fortíssima para expressar o que ele pensa que está acontecendo em Gaza, o que o governo diz que está acontecendo em Gaza, que é genocídio. Isso é a posição mais clara possível. E ela emprestando o simbolismo dela para essa posição adotada pelo governo brasileiro. Isso, enfim, contraria bastante, né, o governo de Israel, contraria bastante alguns setores da comunidade judaica no Brasil, mas é a postura realmente adotada pelo governo. O governo não deu ainda passo atrás nessa postura, e hoje mostrando, né, que não deu e não pretende dar passo atrás nessa postura de protestar contra a guerra, né? O Itamaraty fez uma nota condenando nos termos mais fortes possíveis, palavras deles, o bombardeio que Israel está fazendo em cidades, em localidades, regiões densamente povoadas por civis, né? Então, para matar, para desarmar, para bombardear a infraestrutura do Hezbollah, matando civis, matando crianças, matando mulheres, matando quem está ali indiscriminadamente, né, forçando 500 mil pessoas a se deslocarem. Então o governo condena fortemente esse bombardeio em áreas civis. Se a gente se colocar um pouco, imaginar isso acontecendo aqui no Brasil, né, quer dizer, você tem organizações criminosas em regiões do Rio de Janeiro, vai lá e bombardeia toda a comunidade indistintamente para poder pegar a organização criminosa. A gente pode fazer esse paralelo a civis, a crianças, a mulheres, há homens que são civis que também não estão envolvidos nessa guerra, né? O Hezbollah tem uma oposição interna muito grande também no Líbano. Então, realmente, é algo que o governo brasileiro está condenando da forma mais veemente possível. E essa saída, se não tiver alguma outra explicação, ela é o endosso, né? Não é endosso, ela é mais uma manifestação dessa condenação veemente. Isso, Bérgamo, rainha, obrigada pela sua participação aqui. E a gente se fala na segunda-feira. Vai lá no debate com a gente. Tô querendo, esse eu tô querendo. Só vai vou de lá te defender, capacete. Fabiola. Eu vou te defender. Se acontecer alguma coisa, eu entro naquele palco, tá bom?